Olá, queridos, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma leitura diária da Bíblia e eu estou muito feliz porque hoje nós vamos iniciar a leitura do Evangelho de Marcos. E sempre como nosso propósito aqui não é fazer a leitura de fato com vocês, mas trazer uma aplicação, trazer aqui um resumo, trazer aqui uma explicação. Antes de fazermos os comentários dos dois primeiros capítulos, eu quero dar aqui uma breve introdução a fim de facilitar o entendimento dos irmãos. Nós não encontramos aqui no Evangelho de Marcos nenhuma reivindicação por escrito por parte do autor. Porém, desde o segundo século, se foi atribuído a Marcos a autoria desse evangelho. Na verdade, seu nome é João Marcos, João, o seu nome judeu, e Marcos, o seu nome romano. Nós encontramos Marcos em outros livros da Bíblia, e entendemos que Marcos ele acompanhou Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Isso está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, o verso número 13. Posteriormente, Marcos se tornou assistente de Paulo. Isso está escrito em Colossenses, capítulo 4, verso número 13, e em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. E logo depois, se tornou assistente do apóstolo Pedro. Isto está escrito lá em 1 Pedro, no capítulo 5, o versículo número 13. Sempre que Paulo e Pedro estiveram em Roma, eles foram assessorados, eles tiveram a assistência de João Marcos, esse mesmo que escreve este segundo evangelho, segundo a ordem bíblica. Marcos, ele escreve esse evangelho para os gentios, tá? Mas especialmente para os romanos, a fim de apresentar as boas novas do evangelho para este povo. É um evangelho curto, ele não tem tanta ênfase na ordem cronológica dos fatos, mas tanto o fato de ser curto e o fato de muitas vezes não se atentar muito à ordem cronológica demonstra o caráter de urgência que Marcos tinha em apresentar as boas novas do evangelho para este povo, trazendo um sentido ali mais prático para aquele povo romano. Quando a gente vai fazer a leitura, e agora sim, do capítulo 1 e o capítulo número 2, isso fica mais claro para a gente. A gente vê que nos dois primeiros capítulos de Marcos, vamos ver uma sequência de fato histórico. Se a gente for comparar com o Evangelho de Mateus, nos dois primeiros capítulos de Marcos, nós vamos ver coisas que só lemos no capítulo 11 e no capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Então veja o quanto ele vai ali avançar em relação a alguns fatos. Ele começa com o ministério do evangelista João, depois ele vai iniciar ali com a tentação no deserto, mas sem muita ênfase naquilo que aconteceu, e depois o crescimento do ministério público de Jesus. Então, como muitos dos fatos no capítulo 1 e no capítulo 2 já é de conhecimento dos irmãos que leram o Evangelho de Mateus, eu quero aqui dar apenas algumas ênfases, e a gente sempre vai fazer aqui nesse Evangelho, algumas ênfases aos destaques, aos detalhes. Por exemplo, no capítulo 1 e versículo 12, ele vai dar um detalhe interessante, que a gente não vê em Mateus, que é o fato de Jesus estar no deserto, com a presença de animais selvagens e os anjos lhe servindo. É só um exemplo. Mas, para explicação, eu vou escolher um texto, e para aplicação, eu vou escolher outro. Para explicação, eu vou escolher aqui o capítulo 2, do verso 23 ao verso número 27, que vai mostrar uma questão ali sobre o sábado. Os discípulos estão seguindo e, de repente, eles começam a colher espigas no caminho. E os religiosos, os fariseus da época, vão tentar pegar este fato para acusar Jesus de infringir a lei sobre o sábado, dizendo que os discípulos estavam trabalhando no sábado. Porque Jesus ele vai utilizar um episódio que acontece no Antigo Testamento para tentar trazer um esclarecimento ali e refutar aquilo que os fariseus estão dizendo. No episódio de Davi e do sacerdote Abiatar, o que é que acontece? Para saciar uma necessidade física, a sua fome, Davi ele come aquilo que pela lei seria proibido, que eram os pães da preposição. Então Jesus quer deixar claro para os fariseus que diante de uma necessidade humana, uma permissão pode ser conferida. Então, pois a lei ela não foi ela foi instituída para o benefício do homem
e não o contrário. Então, da mesma forma que para saciar uma necessidade natural, uma necessidade humana, foi permitido com que Davi comesse os pães da preposição, naquele momento, a lei, para ser bem aplicada, deveria atribuir ali uma permissão para que os discípulos pudessem comer daquelas espigas, mesmo que tivesse que colher no dia de sábado. E para concluir o seu ensinamento, ele diz assim, olha, o Filho do Homem, ele é o Senhor, ele é o proprietário do sábado. De certa forma, Jesus está mostrando que ele não veio ali para anular a lei, mas para cumprir a lei. E mesmo que os discípulos estivessem comendo para poder saciar a sua fome, mesmo que se fosse isso no sábado, eles estavam cumprindo a lei. E Jesus ele vai mostrar que o problema naquele momento era a hipocrisia, a falta de compaixão dos fariseus. E mais uma vez ele vai se sair muito bem diante das tentativas de acusação desses homens. Para aplicação, eu vou escolher aqui o capítulo 1, o verso 35 ao verso número 38. Notem que Jesus ele era um homem extremamente ocupado, mas ele tinha a prioridade na comunhão com Deus. Enquanto as multidões estavam lhe procurando, ele estava buscando ao Pai. Isso deve nos ensinar que, independentemente das atribuições que temos para resolver durante o dia, a gente precisa estar sempre buscando renovar as nossas forças em Deus. É exatamente esse o motivo que nós temos aqui a leitura diária da Bíblia, porque nós não podemos ousar iniciar o dia sem ter um momento de renovação das nossas forças com Deus. Então, aproveite esse momento e todos os momentos que tivermos aqui de leitura diária da Bíblia para renovar as suas forças em Deus, para que assim você possa estar pronto para enfrentar as demandas da multidão. Porque se Jesus não ousava enfrentar as demandas sem ter as suas forças renovadas em Deus, o que dirá eu e você? Então, que você possa ter as suas forças renovadas através da palavra do Senhor e que este momento diário possa estar te ajudando a enfrentar, tá certo? Da melhor forma possível as demandas do seu dia a dia. Que Deus te abençoe. Até amanhã, no próximo Leitura Diária da Bíblia, capítulo 3 e capítulo 4 do Evangelho de Marcos, com a permissão do nosso Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.